Bom, vamos começar aqui então agora o capítulo 5 que vai falar sobre o IBS e a CBS nas exportações. Lembrando que a gente está aqui na nossa revisão da Lei Complementar 214, no título 1 sobre as normas gerais do IBS e da CBS. Então, exportações. Exportações são imunes. Mas aqui no artigo 79 está dizendo que é asseguradas ao exportador a apropriação e a utilização dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirido de bem ou de serviço. Então, a regra que deu saída com não incidência tem que anular os créditos. Mas aqui no caso da exportação, é permitida a manutenção desse crédito. Vamos lá. Seção 2. Das exportações de bens e materiais e de serviços. Considera exportação de serviço ou de bem imaterial o fornecimento para o exterior, né? Residente ou domiciliado no exterior, consumo no exterior. Então, você vai prestar esse serviço, vai mandar esse bem imaterial e ele vai ser consumido não no Brasil, mas no exterior. Não considere-se ainda exportação. A prestação de serviço relacionada a bem imóvel localizado no exterior ou bem imóvel que ingresse no país para a prestação de serviço e retorne ao exterior após a sua conclusão. Então, prestação de serviço para residente domiciliado no exterior. O que é? Aquela relacionada a bem imóvel, então se é um bem imóvel, uma casa, qualquer imóvel localizado no exterior, então já é considerado prestação de serviço no exterior. E se for bem imóvel, ingresse no país para a prestação do serviço e retorne ao exterior após sua conclusão. Ah, tá. Então, se entrar no Brasil para, sei lá, veio uma máquina para ser consertada no Brasil, vai voltar para o exterior. Então, nesse caso, considera-se também que eu estou prestando um serviço para alguém do exterior, né? É o inverso das regras lá da importação. A prestação do seguinte também, considere seguinte exportação, né? A prestação de seguinte serviço, desde que vinculados à exportação de bens materiais ou associados à entrega no exterior de bens materiais. Então, quais são os serviços aí que, se vinculados à exportação de bens materiais, eu vou considerar como exportação? Ó, intermediação na distribuição de mercadorias no exterior, seguro de carga, taxa aduaneira, armazenagem de mercadorias, transporte, manuseio de carga, manuseio de container, utilização ou desutilização de carga, consolidação ou desconsolidação documental de carga, agenciamento de transporte de cargas, remessas expressas, pesagem e medição de cargas, refrigeração de cargas, arrendamento mercantil operacional ou locação de contêineres, instalação e montagem de mercadorias exportadas e treinamento para uso de mercadorias exportadas. Todos esses serviços aqui estão relacionados com a operação de exportação. Eu considero que eles são também têm direito à imunidade, né? Porque eles estão vinculados à exportação de um bem material. Caso não seja possível ao fornecedor identificar o local do consumo pelas condições e características do fornecimento, presumir-se ao local do consumo o domicílio do adquirente no exterior. Se eu não puder dizer onde foi consumido aquele serviço, aquele bem imaterial, vou presumir que ele foi consumido no domicílio do adquirente lá fora do Brasil. Caso o consumo ocorra no país, será considerado importação. Isso tem que ser consumido lá fora para ser exportação. Ó, a pessoa que não promover a exportação, ela fica obrigada a recolher os tributos, inclusive com juros e multa, contada a partir da data da ocorrência da operação, na condição de responsável. Na hipótese de haver fornecimento concomitantemente no território nacional e no exterior, apenas a parcela cuja execução ou consumo ocorrer no exterior será considerada exportação. Isso. Então, se o fornecimento
ocorrer concomitantemente, né? Tanto no Brasil quanto fora, só a parcela que for consumida fora é que vai ser considerado exportação. Ok, vamos lá. Então, sobre a exportação de bens materiais, né? Tinha falado aqui sobre serviços e bens imateriais. Agora vamos falar sobre bens materiais. Então, a imunidade sobre a exportação aplica as exportações sem saída no território nacional quando os bens exportados forem. Então, também aplica-se as exportações sem saída do território nacional, quando os bens exportados forem totalmente incorporados a bem que se encontre temporariamente no país, propriedade de comprador estrangeiro, inclusive em regime de admissão temporária sob responsabilidade de terceiro. É o exemplo aqui, peças incorporadas a um avião estrangeiro que veio para manutenção. Isso. Uma exportação sem saída do território nacional, né? O bem é estrangeiro, ele veio para cá, mas quem está tomando essa operação, né? Quem é o adquirente aí, é um estrangeiro, então é considerado exportação, mesmo se não tenha saído do país esse bem. Ó, outro caso aqui, né? Os bens exportados forem entregues a órgão da administração direta, autárquica ou fundacional da União, dos Estados e municípios, em cumprimento de contrato decorrente de licitação internacional. Eu estou cumprindo uma licitação internacional. Também considero que esses bens foram exportados. Entregue no terceiro caso, né? Quando os bens exportados forem entregues no país a órgão do Ministério da Defesa para serem incorporados a produto de interesse de defesa nacional em construção ou fabricação do território nacional em decorrência de acordo internacional. Então, por exemplo, fornecimento de componentes para o produto do ProSub. Aí, se esses bens forem entregues no país a órgão do Ministério da Defesa para ser incorporado a produto, interesse da Defesa Nacional em construção ou fabricação. Eu estou construindo lá um submarino, né? E, e tenho bens exportados para serem incorporados nesse, nesse produto e nesse bem em fabricação no território nacional em decorrência de acordo internacional. Nesse caso, eu também considero como exportação. Beleza, então o próximo caso aqui que eu vou considerar exportação, mesmo se o bem não tiver saído. Esse bem foi entregue a uma empresa nacional autorizada a operar o regime de loja franca, né? Famosos Dutch Free. Então, regime de loja franca. O bem não saiu do país, mas foi enviado lá, entregue para a loja franca. É considerado exportação, não incide. Outro caso, bens vendidos para empresa sediada no exterior quando se tratar de aeronave industrializada no país e entregue a fornecedor de serviço de transporte aéreo sediado no território nacional. Então, por exemplo, a Embraer vende a aeronave para a TAP e a TAP recebe esse avião aqui no Brasil mesmo. Mesmo tendo sido entregue no Brasil, é considerado exportação. Bens entregues no país para serem incorporados a uma embarcação ou plataforma em construção ou conversão contratado por empresa sediada no exterior, ou seus modos, com posterior destinação às atividades de exploração, de desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Então, são bens entregues para a construção, incorporação de embarcação ou plataforma de petróleo, né? Então, esses bens serão considerados exportados. O último caso aqui, bens destinados exclusivamente às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos previstos na legislação específica, quando vendidos a empresas sediadas no exterior e conforme definido em legislação específica. Eu fiz mnemônico disso aqui, ou mnemônico não, é mapa mental.
Acho que é importante, me parece importante esse artigo, né? O bem não sai do Brasil, em muitos casos aqui é fornecido até para o Ministério da Defesa, para ser comparado para o ProSub, ou num produto de interesse de defesa, ou para exploração de petróleo, para construção de embarcação, ou para a própria Embraer. E esses produtos são considerados exportação, mesmo sem ter saído do Brasil, né? Isso, então aqui fiz uma mapinha mental para a gente ver, ó, o que eu vou considerar exportação mesmo sem sair do Brasil. Os bens incorporados a bem temporário no país, entregues à administração em licitação internacional, entregues ao Ministério da Defesa. Isso aqui poderia melhorar aqui, vou melhorar ele. Isso, então aqui, ó. Entregues ao Ministério da Defesa para incorporar em produtos de defesa nacional e construção, por exemplo, ProSul, entregues à loja franca, Duty Free, vendidos como aeronave à empresa estrangeira, incorporados à embarcação ou plataforma de empresa estrangeira, ou destinados à exploração e produção de petróleo e gás natural por empresa estrangeira. Isso, então é importante lembrar que nesse caso aqui das embarcações, plataformas de petróleo, nas explorações de petróleo, tem que ser um fornecimento para empresa estrangeira, né? Vamos lá. Artigo 82. Poderá ser suspenso o pagamento do IBS no fornecimento à empresa comercial exportadora que atenda cumulativamente. Então, poderá ser suspenso, né? A suspensão do pagamento. Então, o que tem que atender essa empresa comercial exportadora, né? Ser certificada no programa OEA, ela tem que possuir um patrimônio líquido igual ou superior ao maior entre os seguintes, né? Ou tem que ser maior do que 1 milhão, ou uma vez o valor total dos tributos suspensos. Isso. Então, se os tributos suspensos forem mais do que 1 milhão, é o valor dos tributos. Se não, é o valor de 1 milhão. O que mais que ela tem que fazer? Tem que optar pelo domicílio tributário eletrônico, DTE. Tem que manter a escrituração contábil meio digital. E ela tem que ter uma situação regular fiscal, né? Regularidade fiscal. Os requisitos para suspensão do ECE, né? Da empresa comercial exportadora. Ter certificação na OEA, patrimônio líquido maior ou igual a 1 milhão ou maior ou igual ao total dos tributos. Penso. Opção pelo domicílio tributário eletrônico, escrituração contábil em meio digital e regularidade fiscal. Essa empresa comercial exportadora deverá ser habilitada em ato conjunto do Comitê e da Receita Federal para fins de suspensão. Será condicionada à anuência da administração tributária estadual municipal. Considera-se adquirido com fim específico de exportação os bens remetidos para embarque de exportação ou para recinto alfondegado, sem que haja qualquer outra operação comercial ou industrial nesse interstício. Tá bom? A suspensão do pagamento converte-se em alíquota zero após a efetiva exportação, desde que exportada em até 180 dias. Então vai ficar suspensa ali quando efetivamente tiver a exportação. Se for dentro de 180 dias, aí vai converter em alíquota zero. A empresa comercial exportadora fica responsável pelos pagamentos suspensos nas hipóteses de passar os 180 dias, né, da data da emissão da nota fiscal e não houver sido efetivada a exportação. O regulamento poderá estabelecer um prazo estendido em razão do tipo de bem também. E tem mais outras hipóteses que ela vai ter que pagar os tributos suspensos.
se forem os bens redestinados para o mercado interno. Então, desistiu de exportar, voltou para o mercado interno. Se forem, é, forem os bens submetidos a processo de industrialização, ou se ocorrer destruição, extravio, furto ou roubo do bem, antes da efetiva exportação. Então, vai ter que pagar o tributo suspenso, se não exportar em 180 dias, redestinar para o mercado interno, industrializar ou for destruído, extraviado ou furtado ou roubado esse bem. Considere-se devido o IBS e a CBS no momento de ocorrência do fato gerador. Os valores ficam sujeitos à incidência de multa e juros, na hipótese do parágrafo 5º, quer dizer, na hipótese ele ter que pagar, né? Aí vai considerar juro e multa do tempo que ficou sem ter pago. O valor do patrimônio líquido será atualizado pelo IPCA em periodicidade não inferior a 12 meses mediante ato conjunto. Isso, então, o patrimônio líquido que vai medir aquela questão do 1 milhão lá, ou o valor do tributo. Esse patrimônio líquido ele vai ser atualizado pelo IPCA. O regulamento estabelecerá os requisitos específicos para habilitação, né, para essa suspensão, a periodicidade para a apresentação da escrituração contábil, as hipóteses em que os bens possam ser remetidos para locais diferentes sem que reste descaracterizado o fim específico de exportação, e requisitos para transbordo, baldeação, descarregamento ou armazenamento. Também fica suspenso o pagamento quando os fornecimentos de produtos agropecuários in natura para contribuintes do regime regular que promova industrialização destinada à exportação. Então, peraí. Pagamento do fornecimento de produtos agropecuários in natura para contribuinte do regime regular que promova industrialização. Ah, tá. Então, eu tenho uma indústria e eu tenho um produtor agropecuário que fornece para mim produtos in natura para essa indústria realizar operações, produzir produtos destinados à exportação. Então, eu estou falando que vai ficar suspenso também o fornecimento, o pagamento dos tributos desse fornecedor in natura para a indústria. Isso. Para contribuinte. A receita bruta decorrente de exportação nos últimos 3 anos, imediatamente anteriores, tenha sido superior a 50% da receita bruta total, após excluir os tributos incidentes sobre a venda. Então, tem que ser de fato uma indústria exportadora, né? Garante isso que nos últimos 3 anos, mais de 50% daquela que ela produziu tem que ser destinada à exportação. E ela tem que cumprir os requisitos lá, né? De o PL maior do que 1 milhão, domicílio tributário eletrônico, estruturação, regularidade contábil, ou regularidade fiscal. E o adquirente fica responsável pelo pagamento do IBS com os acréscimos, caso o prazo de 180 dias contado da data da emissão da nota pelo fornecedor. Se acontecer o seguinte, no prazo de 180 dias, né? O produto agropecuário in natura adquirido com a suspensão não seja utilizado para industrialização ou o produto industrializado resultante, produtos in natura, não seja exportado ou não seja comercializado no mercado doméstico com a respectiva tributação. Então, a suspensão dos produtos agropecuários in natura. Quais hipóteses vai acontecer? Que a indústria tem que ter mais de 50% da receita bruta em exportação dos 3 anos anteriores seja proveniente de exportação. E ela tem que estar atendendo aos requisitos de PL, DTE, estruturação e regularização fiscal. Ele vai ter que pagar nos 180 dias se esse produto agropecuário não for industrializado de fato, ou se o produto industrializado resultante não seja de fato exportado, e o produto industrializado resultante não seja comercializado internamente com tributação. Então, vamos lá, 13. Parágrafo 13. O regulamento poderá estabelecer critérios para enquadramento para o contribuinte em início de atividade e também hipótese em que o prazo
poderá ser estendido. Então, se tiver início de atividade, ele vai conseguir comprovar o requisito lá de 3 anos, né? Então, o regulamento vai tratar desse caso aí, como que ele vai poder participar sem comprovar esse requisito. Vai lá, artigo 83. A habilitação. Aí, parágrafo 1º, 82. 82 é o que fala da suspensão. Então, a habilitação para entrar nesse regime de suspensão aí poderá ser cancelada nas seguintes hipóteses: se ele descumprir os requisitos ou se ele tiver pendência de pagamento, ele não pagar tributo quando ele dever, né? Bom, vamos lá. Cancelamento e habilitação para suspensão, hipótese. Se ele descumprir os requisitos ou se tiver pendência de pagamento. Aí o processo administrativo, como vai funcionar? Intimação, 30 dias para regularizar ou impugnar, 15 dias para remeter para julgamento e o prazo para recurso de decisão será de 20 dias. Se regularizar e não houver pendência, o processo é extinto. Tá? Então, aqui nos próximos parágrafos tem detalhe desse processo, não acho muito relevante para fim de prova. Eu vou dar uma lida aqui naquilo que eu grifei, deixa eu ver. Ó, será aberto processo para cancelamento. Caso a empresa se regularize desde que não haja pendência de pagamento, o processo será extinto. Fica caracterizada a revelia, ou seja, que a pessoa não respondeu, né? E será dado prosseguimento ao processo de cancelamento caso a empresa comercial exportadora não se regularize. E aí tem os prazos, que foram os prazos que eu coloquei aqui no mapa mental. Então, do processo administrativo vai ser intimado 30 dias para regularizar. Se não regularizar ou impugnar, 15 dias para remeter para julgamento e o prazo para recurso de decisão 20 dias. Então é isso. Acabamos aqui a parte das normas gerais do IBS e da CBS. E aí nos próximos a gente vai tratar de partes mais específicas, né? O cashback, regimes específicos, diferenciados e as regras, né, de administração tributária e outros detalhes mais aí da lei que vão cair em prova.